Sou Isabel Roseiro, diretora de Marketing e Comunicação da Randstad Portugal. A flexibilidade e a escassez de talento vão continuar a ser prioridades na gestão de recursos humanos para 2024, a que se juntam outras tendências como a transformação digital, nomeadamente a inteligência artificial, ou a diversidade e inclusão. 2024 promete ser um ano desafiante do ponto de vista económico, mas por outro lado entusiasmante do ponto de vista do impacto que a tecnologia poderá ter no centro dos negócios, que devem ser as pessoas. Acreditamos, e as tendências que vimos nos estudos que fazemos, que as empresas cada vez mais estarão focadas nas pessoas e no seu desenvolvimento. Sou o Pedro Empis, diretor do negócio de outsourcing da Randstad Portugal. Para 2024, acredito e defendo um debate construtivo dos agentes de mudança para que exista um contributo efetivo para um mercado mais equitativo, diverso e inclusivo. Sou a Paula Lampreia, diretora de People and Culture da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa na série Human Forward Talks, desta vez dedicada às principais tendências que se estão a desenhar para 2024 na gestão de recursos humanos e no mundo do trabalho. Será que as empresas vão continuar a enfrentar o desafio da escassez de talento e quais as competências que serão mais procuradas? De que forma a inteligência artificial irá marcar o contexto laboral? São tópicos que prometem ser quentes no próximo ano e que vamos abordar. Começo por agradecer a vossa presença, é sempre um gosto voltarmos a estar à conversa e partimos já para aquele que poderá ser o papel das empresas de recrutamento na sociedade europeia. É uma análise produzida pela Randstad. Paula, vamos começar por si exatamente pela questão dos ODS. Neste estudo fala-se muito dos Objetivos de Sustentabilidade das Nações Unidas e de qual será aqui o papel das empresas de recrutamento neste cumprimento destes objetivos por parte, por exemplo, das empresas. Em que grupo específico é que vocês podem ter aqui um impacto muito mais notório? Bem, antes de mais, é sem dúvida relevante as empresas de recrutamento contribuírem para este debate em termos de desenvolvimento do mercado de trabalho. E sem dúvida, em 2015 foram definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para serem alcançados até 2030. A nível europeu estamos muito aquém, portanto é fundamental focarmos-nos e compreendermos que agentes podem ser e ter um maior contributo para que objetivos. No caso das empresas de recrutamento, claramente a possibilidade de contribuirmos para o ODS que tem a ver com a diminuição da pobreza, a educação e, portanto, o ODS 4 que tem a ver com a educação e com a qualidade da educação, tudo o que envolve a igualdade de género, tudo aquilo que trabalha a componente de sensibilização para a igualdade de género, ainda estamos muito aquém do que é preciso cumprir, mas é fundamental debater sobre o tema e também tudo o que tem a ver com as desigualdades, mas também com um trabalho digno e com a agenda de trabalho digno. Portanto, olhando para estes 5 ODS, é sem dúvida aqui que as empresas de recrutamento podem ter um contributo válido, trazendo o debate, mas também usando o seu papel como mediador, porque tem uma visão transversal do mercado e, portanto, não trabalham num único setor, trabalham com todos os setores e podem fazer a ligação entre empresa e talento e, portanto, podemos contribuir para este debate de uma forma construtiva. Isabel, é impossível dissociar naturalmente estes objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas daquilo que é a atuação das empresas, lá está, e também daquilo que é a visão que os próprios colaboradores têm das empresas. E hoje, no que toca à atratividade, as empresas são muito escrutinadas por parte dos colaboradores relativamente exatamente a estes objetivos, as suas políticas de igualdade, a formação. O que é que tem vindo, e vocês fizeram uma auscultação agora recentemente também num estudo, que tendências ou que benefícios é que estão agora aqui a desenhar-se como os mais valorizados, por exemplo, para 2024? Efetivamente, nós realizámos recentemente um estudo que vem reforçar aquilo que nós já tínhamos analisado no mercado, que são as principais tendências em termos do que diz respeito ao salário emocional. Quando falamos dos fatores não monetários mais valorizados pelos colaboradores, temos à cabeça a questão da flexibilidade. E quando falamos em flexibilidade, não falamos apenas de trabalho remoto, falamos de flexibilidade em termos de local de trabalho, mas também em termos de horários. E, de facto, esta importância da conciliação da vida pessoal e profissional é o que os profissionais neste momento mais valorizam. Gostava de partilhar convosco um número que sai destes estudos,
que é 70% dos profissionais afirma que não aceitaria um trabalho onde não conseguisse ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E um outro número que também acho que é interessante é, se nós pensarmos para 2024, e isto também saiu deste estudo que realizámos muito recentemente, 26% dos profissionais afirma que pensa no próximo ano procurar um novo desafio. E pensa sobretudo pela questão de salário, mas também de progressão de carreira. E também o que os leva a querer uma nova oportunidade de trabalho é precisamente conseguirem procurar um local onde possam conciliar melhor a vida profissional com a vida familiar. Portanto, dentro daquilo que são os benefícios não materiais, de facto, a flexibilidade é a palavra de ordem, a que se soma também a questão da progressão de carreira e o ambiente de trabalho, que também é muito valorizado pelos profissionais. No fundo, estas são as tendências em termos de benefícios que se estão a desenhar face àquilo que foi o estudo Employer Brand Research de 2023. Exatamente. Se eu pudesse afirmar qual é que é aqui o denominador comum, eu diria que, de facto, flexibilidade é a palavra de ordem. Pedro, ODS, fala-se muito, mas também de inteligência artificial, nunca se falou tanto, muito por força também da democratização de ferramentas como o ChatGPT. Sabemos hoje que a tecnologia, e o Pedro foi incansável nestas talks a falar disso também, que a tecnologia, que a transformação digital são fundamentais até para as empresas responderem àquilo que são a conjuntura económica, a escassez de talento. Que mudanças é que estão aqui de alguma maneira também e que podem acontecer em 2024, do lado das empresas, obviamente? Sim, a inteligência artificial, eu acho que ao longo deste ano, é verdade, começámos todos com este buzz do ChatGPT e de repente democratizou-se e ficámos a ver um efeito muito prático daquilo que já se falava há muito tempo e também ficámos a conhecer as enormes limitações que a própria ferramenta tem. Portanto, é muito útil, mas também é fácil conseguir perceber as suas limitações. Acima de tudo, o pensamento que eu próprio fui evoluindo ao longo do ano e o que eu vejo nos nossos clientes, enfim, e nos estudos que vamos publicando, é que se desmistificaram algumas dos medos, dos desafios. Medos, eram mesmo mitos. Ou seja, a inteligência artificial vem ficar com os empregos de toda a gente e o que é que vai acontecer e vai ser o fim do mundo. E aquilo, quanto mais avançamos, mais percebemos que, primeiro, as empresas não querem ficar para trás, porque há imensas oportunidades de nós, ainda por cima numa altura de escassez de talento, se podemos ter máquinas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho, acho que é um luxo que não podemos desperdiçar. E, portanto, a primeira coisa a retirar da equação é o medo, porque o medo paralisa, e as pessoas ficam sem saber muito bem o que fazer. E acho que ao longo do ano isso também foi evoluindo e cada vez mais a forma como nós vemos e como a sociedade cada vez mais vê a contribuição que a IA pode trazer, tem muito mais a ver com a colaboração. Ou seja, não é agora tenho uma máquina que vai fazer o meu trabalho. Acontecerá, em alguns casos, coisas, ou uma parte do meu trabalho que era entediante, não era desafiante e que, mesmo aos níveis mais baixos de qualificação, não desafia. Quer dizer, não, é uma coisa repetitiva e mais depressa a pessoa vai procurar outra coisa para fazer se tiver que fazer aquilo o resto da vida, imaginemos. E, portanto, cada vez mais um exemplo, nós temos os advogados, cada vez achava-se muito que isto era para fábricas, para coisas mais de manufatura, e agora o que se ouve cada vez mais é, não, agora há uma boa parte do trabalho de um advogado que vai ser substituído por uma máquina. E ainda bem, que eu não sou advogado, enfim, não lhe chegava sorte, mas ficar uma manhã a comparar textos, e já há muito software já há algum tempo, mas a mais-valia está na apreciação crítica que eu tenho daquela comparação, da jurisprudência que existe, e utilizar aquilo que a tecnologia me pode dar para uma coisa que em princípio é única, que é o meu discernimento, e para conseguir produzir alguma coisa de valor. Um médico, uma pessoa vai a uma consulta e mais de metade da consulta hoje em dia, o médico está a olhar para um ecrã e a escrever coisas. Isso já não tem sentido. Eu com o meu telemóvel digo uma frase e ele escreve exatamente o que eu disse e traduz-me imediatamente para outra língua. Portanto, eu posso estar a falar com o meu paciente e aquilo que eu estava a fazer antes está uma máquina a descrever, que eu disse isto, disse aquilo, até resume. Uma ata de uma reunião, quer dizer, que ele não tem valor nenhum, eu posso estar muito mais focado no problema que estou a resolver na reunião do que a tomar notas do que é que tenho que fazer a seguir. E, portanto, a adoção da inteligência artificial vai ser, sem dúvida, uma grande tendência. Vai ser uma tendência. Uma grande mudança nas empresas. Sim, e o grande clique que eu acho que tem que existir por parte das empresas é escolher a tecnologia certa. Nós também desesperamos muito com a tecnologia, porque estamos numa fase experimental, é normal, mas, por outro lado, garantir que as pessoas têm a formação para conseguirem aquilo que eu acho que é o que a inteligência artificial vem fazer, que é ampliar-nos. Ou seja, eu com a inteligência artificial fico muito mais forte e consigo fazer muito mais coisas do que fazia antes.
E não, ela não me vem tirar o meu trabalho, vem tirar aquelas partes do meu trabalho que não eram interessantes e que qualquer máquina podia fazer, como se está a comprovar. E isso, em princípio, eleva o ser humano, permite-lhe usar as suas características únicas, e é para aí que eu vejo este tema a caminhar. Paula, naturalmente que estas mudanças implicam investimentos por parte das empresas, naturalmente, e implica também aqui, muitas vezes, e tem um impacto nas políticas e nas medidas que as empresas vão tomar. 2024, já percebemos que a própria conjuntura geopolítica, internacional, conjuntura económica, vivemos tempos complicados. Isto pode também ter aqui alguma interferência naquilo que são as políticas e as medidas que as empresas vão tomar em relação, por exemplo, a estes ODS, ou seja, que objetivos de sustentabilidade é que podem vir a ser postos em causa, tendo em conta que as empresas vão ter, obviamente, que nestas mudanças fazer escolhas. Eu estou a lembrar-me de um artigo que partilho, que li na Fast Company, em que, perante este clima de incerteza, havia alguns gestores que diziam que iriam congelar ou até reduzir alguns budgets que tinham para determinados benefícios, iniciativas que faziam com os colaboradores. Eu gostaria aqui de trazer uma visão, não digo diferente, mas construtiva, porque efetivamente não é na redução de benefícios que nós podemos, sem dúvida, reter e cativar talento. O Pedro dizia uma coisa importante agora, que tem muito a ver com a requalificação, e nós precisamos, nós estamos, e a Isabel referia isso também, nós estamos no mercado com escassez de talento. E, portanto, esta é a caracterização do nosso mercado, e a pergunta que devemos, enquanto empresa de recrutamento, também trazer para o mercado é: onde é que estamos à procura deste talento? E, portanto, reter talento passa por não reduzir condições e olhando para uma ótica de objetivos de desenvolvimento sustentável, é essencial trazer cada vez melhores condições para o talento que trazemos para as empresas, e as condições, e em termos de benefícios, não estão só associadas ao salário. Portanto, a redução destes benefícios pode trazer dissabores para as empresas que optem, precisamente porque vivemos num mercado talent-driven. Portanto, o talento neste momento tem muita decisão sobre a escolha da empresa para onde vai. Mas a verdade é que não podemos esquecer, olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que temos franjas da sociedade que estão aqui a ser desconsideradas. E, por exemplo, muito no que toca à educação, e o ODS da educação, garantidamente é uma das apostas que temos que fazer quando ouvimos falar da substituição do homem pela máquina. Garantidamente temos que olhar para a requalificação, para a requalificação dos trabalhadores, para a requalificação do trabalhador ativo, mas também olhar para franjas da sociedade que podem neste momento não estar a ter uma oportunidade de emprego, e olhar para esta realidade e compreender como é que podemos requalificar estas pessoas para as reintegrar na realidade organizacional, tendo em conta e nunca esquecendo um dos ODS, que é o trabalho digno. E, portanto, se estamos a chegar a um patamar em que a flexibilidade, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional estão a ganhar tanta preponderância para quem hoje pode escolher uma empresa, é fundamental perceber que não podemos de todo descer daí ou sair daí, porque para além disto temos que assegurar também que cumprimos toda uma agenda de trabalho digno, que dignifica o trabalho, mas que também dá oportunidades a diferentes pessoas, criando uma realidade equitativa, não é? Portanto, não olhando sempre para o mesmo lado e considerando que diferentes pessoas necessitam de diferentes oportunidades. Portanto, eu diria que é importante reavaliarmos como é que podemos, enquanto empresas... E as empresas de recrutamento têm aqui um papel muito importante. Paula, eu sei que tu tens uns números para partilhar e que nos demonstram exatamente esta correlação positiva entre aquilo que é, de facto, o papel das empresas de recrutamento e a evolução destes indicadores, destes ODS. Sim, e eu penso que é mesmo importante fazer esta partilha destes indicadores, porque mostram, sem dúvida, no fundo, quantificar também aqui o vosso trabalho, não é? E dar aqui a nota de que está provado que se existir um incremento de cerca de 1 ponto percentual das empresas de recrutamento no mercado, há um contributo direto para cada um destes ODS que acabámos de dizer. E em termos de exemplos concretos, por exemplo, no que toca ao ODS de erradicar a pobreza, 306,2 mil pessoas a menos em risco de pobreza ou exclusão, 243,1 mil pessoas a menos em risco de pobreza de rendimentos, 149 mil pessoas a menos em risco de pobreza no trabalho. São indicadores que nos fazem refletir, porque efetivamente podemos trazer esta visão e este enquadramento para o mercado, porque trazemos as pessoas
que se colocam nas empresas. No que toca à educação de qualidade, poderemos contribuir com 102,7 mil pessoas entre os 34 e os 44 anos a mais com estudo do nível secundário, superior ou de formação profissional. Está provado que o nível de formação aumenta se efetivamente aumentar a oportunidade de emprego e, portanto, eu, estando empregado, esta possibilidade de aumentar o meu nível de escolaridade é mais real. 59,3 mil pessoas entre os 45 e os 54 anos melhorariam o seu nível de competências digitais básicas, porque é um investimento que é feito pelas empresas e não pelos próprios. E, portanto, é fundamental ter isto em consideração. Na igualdade de género, 86 mil mulheres empregadas a mais até 2019, 4,5% de aumento de mulheres em posições de liderança, que são fundamentais em termos de análise e reflexão, e na contribuição para o trabalho digno, 66,5 mil jovens a mais com emprego, 12,1 mil jovens desempregados a menos. Nós temos uma realidade de desemprego entre os 16, 18 anos e os 24 que é preocupante, precisamente porque temos muitos jovens que não estão a terminar até a escolaridade obrigatória e, portanto, poderemos ter este reforço. 14,5 mil pessoas com mais de 55 anos deixariam de estar desempregadas. E, portanto, esta empregabilidade acima dos 50 anos é algo que nós podemos trazer e devemos também trazer para este debate. E, finalmente, a redução das desigualdades, porque com este incremento nós poderemos contribuir para que 7,1 décimos de redução na diferença entre rendimentos entre os mais ricos e os mais pobres. E, portanto, o coeficiente de Gini, que é algo que penso que também devemos trazer para o debate. Eu gostava que tu explicasse um bocadinho, porque este de facto pode ser um coeficiente desconhecido da maior parte das pessoas, não é? Este coeficiente permite-nos medir a diferença que existe na desigualdade salarial entre os salários mais altos e os salários mais baixos. Os estudos europeus mostram-nos que em termos de realidade da União Europeia, 20% dos salários mais altos são 5 vezes mais altos que os 20% dos salários mais baixos, mais pobres. E, portanto, esta diferença salarial em termos europeus, se a traduzirmos para a realidade do mercado nacional, também nos diz que estamos, na nossa realidade, com um salário superior. Os salários mais altos são 5,66 vezes superiores aos salários mais baixos. E quando falamos desta dimensão, percebemos que há efetivamente desigualdades salariais que podem ser trazidas por um lado a debate e reconsideradas, porque os salários mais altos são muito mais altos que os salários mais baixos. E, portanto, este coeficiente Gini permite-nos ver isso, permite-nos medir esta desigualdade, mas também permite-nos trazer para o debate o que pode ser aqui relevante para diminuirmos esta diferença. E Portugal, é importante esta penetração das empresas de recrutamento, também tem essa correlação positiva, quanto mais elas estão presentes no território, com certeza que essas desigualdades também vão sendo, de alguma maneira, minimizadas ao longo do território. Como é que está Portugal nesta penetração das empresas de recrutamento? Temos muitas empresas, temos poucas empresas? Nós temos um mercado, face à média europeia, não estamos muito abaixo, mas a verdade é que existe uma maior percentagem de penetração de empresas de recrutamento nos países nórdicos e, portanto, o norte da Europa tem muito mais esta evolução de ideia da possibilidade da oportunidade de emprego ser feita através de uma empresa de recrutamento do que em Portugal. Nós estamos abaixo da média da Europa, estamos curiosamente acima de países como Espanha e, portanto, estamos melhores do que Espanha, do que a Grécia, mas a verdade é que temos um trabalho a desenvolver porque ainda existe uma conotação negativa e muito ligada à ideia do trabalho temporário e, portanto, da integração de empresas ou de integrar a empresa para um trabalho curto ou de média duração, quando na verdade o que se deve aqui considerar é aumentar as oportunidades para todas as franjas que aqui estamos a falar, contribuir de uma forma clara para a mediação entre empresas e trabalhadores e futuros trabalhadores, porque é um dos grandes focos que nós aqui podemos trazer, porque conhecemos a abrangência do mercado e dos diferentes setores, e depois a realidade do mercado nacional, que é muito interessante, porque a maior parte do nosso tecido empresarial é composto por pequenas e médias empresas. E, portanto, eu acredito que nós aqui temos um contributo quase consultivo de poder trazer esta informação para o mercado. De parceiro, de aconselhamento, de orientação até, não é? Mesmo. Pedro, pegando aqui nesta questão das PME, o estudo que vocês fizeram também, eu chamo-lhe à boca das urnas, porque estamos quase no final de 2023, portanto o estudo teve a auscultar os nossos empresários e também os profissionais. O que é que tu
O que é que este estudo nos diz sobre aquilo que é a visão dos nossos empresários para 2024? Que preocupações é que eles têm? Como é que eles estão a perspectivar o próximo ano? É um tema agridoce, ou seja, há números que são o que são. Nós estávamos a tratar de uma guerra, de repente esquecemos dela porque apareceu outra. E com todos os efeitos que aquilo que aconteceu na Ucrânia, ou está a acontecer desde 2022, teve na nossa economia e numa série de indicadores, e na inflação, por maioria de razão, e isso afetou, obviamente, todo o tecido, sejam as pessoas, sejam as empresas. E por isso, aquilo que este estudo nos diz é que as perspectivas não são brilhantes para 2024, ou seja, mais de metade das empresas dizem um ligeiro agravamento ou um agravamento das condições económicas, seja do país, seja do mercado internacional. Os números vão variando dos 38%, dos 47%, mas quando lhe juntamos mais 20% em média de um agravamento, a perspectiva otimista é de facto uma franja muito pequena. E porquê é que eu digo agridoce? Porque esta é uma realidade. Em alguns tempos isto seria o tempo de um famoso hiring freeze e para tudo, porque isto não vai, o mercado não se vai mexer, mas por outro lado também temos que o top das preocupações é a digitalização, o desenvolvimento tecnológico, que se traduz de alguma forma no medo de ficar para trás. Ou seja, se eu ficar imobilizado... Portanto, vão estar muito focados na produtividade, vão estar muito focadas... Exatamente, ou seja, são as duas coisas, por um lado, eu sei que as condições não vão ser muito favoráveis e, portanto, há uma dificuldade per si que todo o mercado vai observar. E se eu for dos que ficam para trás, do ponto de vista daquilo que ofereço aos meus clientes, da forma como sou eficaz ou não com a minha produtividade, estou a juntar um ingrediente mais. E, portanto, é um bocado contraintuitivo, porque provavelmente num ano que não se espera espetacularmente de crescimento, contudo, as empresas vão investir. E isso é interessante perceber que vão contratar e que, na verdade, não querem ficar para trás nesta corrida, para garantir que entregam os melhores produtos aos seus clientes, que conseguem estar na linha da frente para não serem. Mas a maior parte destas empresas está preocupada e continua a estar preocupada com a escassez de talento na área dos recursos humanos. Completamente, ou seja, a escassez de talento vai obrigar a que estas empresas, apesar e há pouco falávamos com a Paula, há empresas a desinvestir, não há, haverá casos em todo o lado. O que nós vemos não é isso, ou seja, o que nós vemos são empresas muito focadas no mercado em inovar e em conseguir, de facto, ter mais produtividade, para, com isso, conseguir entregar uma melhor experiência aos seus clientes e a garantia que os seus serviços, os seus produtos estão na linha da frente. E isso vai obrigá-las a estar no seu melhor, do ponto de vista de employer branding, da oferta que têm para os seus candidatos, e depois vivê-la. Ou seja, hoje em dia não vale só fazer um grande anúncio e depois não viver esses valores e essas promessas no dia-a-dia, porque isso hoje em dia é perfeitamente transparente. Isabel, temos hoje em dia 4 gerações no mercado de trabalho. As empresas olham muitas vezes com algum receio que há aqui um conflito geracional, mas há que saber aproveitar esta oportunidade de ter esta diversidade de idades. Mas também há aqui um fator que é diferentes idades, diferentes necessidades e, se calhar, também valorização de diferentes benefícios. Sim, é verdade. Ter diferentes gerações a trabalhar nas mesmas empresas, e estamos a falar dos baby boomers, que estão, muitos deles já numa fase de fim de carreira e, portanto, a sair do mercado de trabalho, e uma geração Z que está a entrar, são gerações que têm perspectivas muito diferentes relativamente ao trabalho, relativamente à vida, relativamente ao consumo, enfim, são pessoas que, de facto, têm uma perspectiva de vida muito diferente. O que de facto as empresas devem valorizar é que diferentes gerações também trazem diferentes perspectivas, diferentes valores, a experiência, a própria forma como encaram o trabalho é diferente e, portanto, traz uma riqueza para as organizações. Mas também traz desafios, porque one size fits all não existe e, portanto, o que nos dizem os números e o que nos dizem os estudos é que as diferentes gerações valorizam coisas muito diferentes. Por exemplo, os baby boomers valorizam muito menos o salário emocional do que as gerações mais jovens. E quando vemos as gerações, os millennials e a geração Z, são gerações que valorizam muito a progressão de carreira, que valorizam muito o investimento que as empresas fazem neles,
mas também a questão da flexibilidade, porque muitos têm filhos ou têm outros interesses e, portanto, a conciliação da vida pessoal e profissional é muito diferente em função da geração. Quisemos dar um passo à frente neste último estudo que fizemos e perguntámos especificamente aos profissionais como é que valorizavam em termos monetários estes benefícios não monetários, um bocadinho para nivelarmos e percebermos exatamente quanto é que vale para estes profissionais. E o que nós vemos é que diferentes gerações valorizam de formas muito diferentes. Claro que os benefícios relacionados com a flexibilidade, nomeadamente a semana de 4 dias, ou não trabalhar à sexta-feira, ou ter dias adicionais de férias, são transversalmente os mais valorizados. Mas depois vemos que progressão de carreira, outros benefícios como seguros de saúde, acabam por ser valorizados por gerações mais velhas e depois outros benefícios por gerações mais jovens. Por isso, eu diria que o que as empresas devem fazer é compreender como é que diferentes gerações valorizam este salário emocional e, sobretudo, conhecer o que os seus próprios colaboradores valorizam e adequar o employer branding que o Pedro falava, portanto, adequar os benefícios para que também sejam percebidos, portanto, o tal employer branding, sejam percebidos pelos profissionais como empresas que têm essas políticas, não apenas que comunicam que têm as políticas, mas que de facto as implementam e fazem a diferença na vida dos seus profissionais. Portanto, ter a capacidade de criar aqui modelos de trabalho para as diferentes gerações. Eu fiquei surpreendida, espero não ter interpretado mal o dado, mas fiquei surpreendida porque achava que a geração Z iria querer trabalho totalmente flexível, mas não, eles valorizam o híbrido, curiosamente. Também foi um dado que me surpreendeu bastante e eu acho que tem precisamente a ver com essa transferência de conhecimento. Os millennials valorizam mais o trabalho totalmente remoto do que propriamente a geração mais jovem, a geração Z. Eu acredito que tem a ver precisamente com esta questão da necessidade que têm de aprender e, portanto, estar fisicamente com pessoas que têm o conhecimento vai enriquecer muito estas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho. Paula, e tendo em conta os ODS que tivemos aqui a analisar, sobretudo aqueles onde, de facto, as empresas de recrutamento, enfim, podem ter um papel mais ativo, quais os que vão ter uma progressão mais acelerada em 2024, na tua opinião? Bem, eu gostaria de dizer que todos, mas sabemos que não é possível e que não vai acontecer. Mas complementarmente àquilo que o Pedro e a Isabel partilhavam, eu diria que é importante nós entendermos que, principalmente no que toca à erradicação da pobreza, à educação de qualidade e ao trabalho digno, temos aqui 3 ODS que garantidamente têm que ter uma evolução, quanto a nós, mais rápida relativamente aos outros. Sabemos que, em termos da igualdade de género, ainda hoje os números dizem que precisamos de 150 anos até conseguirmos ter uma equidade salarial entre homens e mulheres, portanto, esperemos que não chegue a tanto, temos que tomar medidas mais significativas nesse sentido. Mas a verdade é que quando olhamos, por exemplo, para a erradicação da pobreza, há dados que nos preocupam no que toca à realidade. O Pedro falava disto, vivemos numa realidade mundial hoje com guerras e que tem impacto nas economias também locais, e nós, por exemplo, em Portugal sentimos muito isso. O aumento da inflação faz com que trabalhadores, pessoas que têm e que estão a trabalhar e, portanto, não estão numa situação de desemprego, não consigam suportar as despesas que têm. E do ponto de vista de empresas é importante olhar para esta realidade, porque é uma realidade de pobreza, muitas vezes escondida, mas que existe e aumentou no último ano, e é importante termos isto em conta quando falamos, por exemplo, de benefícios e, portanto, quando olhamos para a nossa realidade, para além das gerações, compreender dentro das diferentes realidades organizacionais, sensibilizarmos para a importância do apoio ao trabalhador neste sentido. E aí penso que podemos ter um papel ativo e eficaz se trouxermos para o mercado de trabalho este debate. Para além disto, eu diria também que a educação de qualidade, porque aí conseguimos, numa ótica de empregabilidade, dotar os profissionais de novas ferramentas que permitam uma adaptação à realidade de evolução de mercado que estamos a ter. Ouvimos muito falar em upskilling, ouvimos muito falar em reskilling. Garantidamente este contributo para o aumento da qualificação profissional é algo que está ao nosso alcance e que pode evoluir em 2024. E depois o trabalho digno. Aí depende de todas as empresas contribuem de uma forma direta para aquela que deve ser a harmonia do mercado de trabalho, considerar que temos obrigatoriamente que olhar
para os benefícios de topo que hoje ouvimos tantas empresas falarem, mas também, como o Maslow nos explicava, as condições básicas têm que estar asseguradas para a pessoa dar valor a tudo o que possa vir a partir daqui. Portanto, condições dignas de trabalho, equidade nas oportunidades que estamos a falar, mas acima de tudo a abertura do mercado de trabalho e a abertura das empresas para, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, olhar para as diferentes estruturas, por exemplo, das pessoas acima dos 50 anos. Nós temos um mercado ainda muito crítico na aceitação de pessoas que perdem o seu emprego ou que estão num desemprego de longa duração acima dos 50 anos. Tudo isto tem que dignificar o mercado de trabalho e nestes 3 ODS acredito que de uma forma ativa, se refletirmos, conseguimos chegar lá mais rápido. Quanto aos restantes, eu diria que é quase uma sequência, ainda temos algum trabalho a fazer, mas acredito que podemos aqui fazer a diferença já em 2024, pelo menos nestes 3. Pedro, e há, como tu disseste, vontade das empresas de continuarem, de facto, a inovar, a contratar, e que competências é que as empresas vão procurar em 2024, sobretudo? Curiosamente, hoje em dia fala-se muito dos power skills, não é? Que é a mistura entre os famosos soft e hard skills. E cada vez mais é isso, ou seja, a competência técnica tem que estar lá, e aí o país tem feito um bom trabalho do ponto de vista da capacitação e da qualidade da nossa formação, que é reconhecida internacionalmente. Um trabalho um bocadinho frustrante, porque muitos fogem, e portanto nós acabamos por ter o investimento e muitas vezes vemos as pessoas a fugir, não é esse o tema. Aqui o que nós vemos e aquilo que este estudo traz é que 42% o que procuram é uma coisa tão simples como orientação para resultados, que é uma coisa que nós vemos em todos os anúncios, curiosamente. E isto não é por acaso, é porque de facto as empresas neste ambiente mais incerto estão obrigadas a entregar e, portanto, não precisam de procurar pessoas com esse compromisso. E depois, o que vem logo a seguir, menos um ponto percentual, 41%, é a capacidade de adaptação. Portanto, são 2, quer dizer, nós quase não precisávamos de um estudo, bastava ir à rua e confirmar, este estudo vem confirmar aquilo que nós percebemos e o que vemos também nos nossos clientes, que são empresas à procura de pessoas que se adaptam e que se focam no resultado e que trabalham em conjunto e com um propósito único para chegar a esses objetivos. O que não é tão interessante é que a maior razão para contratar é a rotatividade. E, portanto, isto dá algum dinamismo ao mercado, com certeza. Nem toda a rotatividade tem que ter um sentido negativo. É bom haver algum rejuvenescimento de competências e tudo mais, mas esse e a reforma fazem 1/3 das necessidades de recrutamento. Depois há um outro terço, pelo lado positivo, que são novos negócios, novas competências que os novos negócios e que os novos desafios trazem, que obrigam a esta reconversão. A Paula falava também da reconversão de competências, que também é relevante, que eu acho que tem que ser aqui um trabalho a 3 individual, cada um de nós tem que fazer por si. Nós não somos, em Portugal, espetaculares nisso, estamos sempre um bocadinho à espera que alguém dê esse empurrão. O próximo da cadeia são as empresas, que têm também que garantir, por interesse próprio, mas também pelo papel que têm na sociedade. E depois, obviamente, nós, como sociedade, a Paula falava ali de um conjunto de skills que são necessários. Por exemplo, a literacia financeira. Nós falamos de pobreza, nós temos apostado bastante nisso, que é permitirmos às nossas pessoas acesso a cursos de literacia financeira. Eu posso fazer o que posso fazer do ponto de vista salarial, das oportunidades, etc., mas muitas vezes a forma como as pessoas gastam ou não gastam também tem muito que ver com a situação em que se encontram. E isto é válido para qualquer pessoa em qualquer lado do índice de Gini, não é? Portanto, é muito importante nós, enquanto sociedade, e está a começar nas empresas, darmos também essa parte de literacia financeira que ajuda depois a todo o resto. Esta rotatividade, a verdade é que o estudo revela que há ainda um sentimento de mudança. Continua a revelar que as pessoas que estão nos seus empregos, à partida estáveis, manifestam essa vontade de mudança. Porquê? Continuamos a ter aqui também a busca pelo salário, uma vez que estamos num contexto outra vez económico complicado. O que é que se deve a esta vontade de mudar? Eu diria que existem vários fatores que contribuem para as pessoas procurar outras oportunidades, mas aquilo que nós vemos é que continuamos com o mercado de trabalho continua a ser talent-driven, portanto os candidatos é que acabam por ter aqui um bocadinho esse poder, porque há uma escassez de talento. E quando falamos em escassez de talento, não falamos em escassez de pessoas, porque pessoas existem, senão o desemprego tenderia para 0, que não é o caso. Mas, de facto, o que não existe é o fit
entre aquilo que são as competências que as empresas precisam e o que os trabalhadores têm para oferecer, e muitas vezes também o contrário, os trabalhadores têm uma expectativa em termos de condições que as empresas não oferecem. Por isso, quando nós falamos, de facto, neste tema, estamos a falar deste desencontro que há entre profissionais e empresas. Continua a existir, segundo o estudo. Que continua a existir. Cerca de 60% das empresas afirmam que têm uma notável falta de talento, que tem impacto a vários níveis, desde logo na competitividade que têm, portanto, os tais negócios novos que precisam de pessoas com skills adequados, a produtividade, a capacidade de resposta àquilo que o mercado procura. Portanto, existe de facto esta afirmação do lado das empresas que têm falta de talento em diversas áreas. Mas, por outro lado, também o estudo diz-nos que, apesar das expectativas em termos económicos não serem muito boas, como também dizia o Pedro, 86% das empresas afirmam que vão contratar no próximo ano. Portanto, as empresas continuam a precisar pela questão da rotatividade, mas também pela questão do desenvolvimento de negócio, continuam a precisar de contratar. E, portanto, os próprios profissionais continuam a ter aqui uma importância muito significativa, porque há este desencontro entre aquilo que são as necessidades das empresas e aquilo que os profissionais também procuram. Por isso eu diria que o próximo ano aquilo que se espera é que continue a haver necessidade de recrutamento, que os profissionais continuem a procurar novas condições de trabalho. Também um dado interessante é que há muitos profissionais, também pelas condições económicas, que procuram uma segunda fonte de rendimento, portanto que procuram um segundo trabalho. Portanto, os profissionais continuam a ter esta necessidade de ver melhoradas as suas condições de vida para fazer face ao aumento do custo de vida. E continua a ser ou continuamos a observar esta escassez de talento, por isso continua a ser um ano o ano do candidato, em que os candidatos de facto têm aqui um papel fundamental. Isabel, e ainda bem que existem empresas como a Randstad que vão produzindo estes estudos para ajudar também aqui a elucidar o mercado, neste caso empregadores, e de alguma maneira também aqui os colaboradores. Estamos no final do nosso tempo, agradeço a vossa presença, foi um gosto, até breve. Quanto a si, que também acompanha estas talks no Brands Channel, nunca é demais agradecer a sua preferência.